Olá! Hoje a gente vai mergulhar num tema que, nossa, todo mundo vive, mas que é de uma complexidade. Os relacionamentos amorosos, né? Verdade. E as fontes que a gente está usando, um texto chamado Dinâmica dos Relacionamentos, apontam para algo importante: as diferenças entre homens e mulheres. Exato. Não são só detalhes, não. O texto fala que são diferenças extremamente significativas na forma de pensar, de agir, de priorizar. Uhum. E que entender essas particularidades é, tipo, a chave para ter uma conexão que funcione de verdade. Que dure, sabe? Faz total sentido. Senão fica cada um falando uma língua, né? Pois é. Então, a nossa missão aqui hoje é fuçar nesse material, desempacotar o que homens e mulheres, segundo essa fonte, valorizam de forma diferente. E ver como a gente pode navegar nisso, né? Porque fácil não é. Definitivamente não. Ok, então vamos começar. O que o texto diz sobre a perspectiva masculina? Certo. O material aponta que para muitos homens, o lar é visto como um refúgio mesmo, sabe? Um lugar de aconchego, de complacência. Uhum. E de apoio, né? O texto fala de um apoio quase incondicional. Isso me chamou a atenção. A ideia de que a casa, a parceira, tem que ser essa base sólida para ele ir atrás das metas dele, principalmente carreira, projetos pessoais. É quase uma plataforma de lançamento, assim. É. E o texto chega a dizer que se as demandas da família começam a atrapalhar esses projetos, pode rolar um sentimento de sufocamento mesmo. Nossa, que forte isso. Não é só querer paz, é precisar desse espaço para conseguir funcionar lá fora, digamos assim. O lar como essa base operacional segura. Exato. E aí conecta com outra coisa, a busca por sossego e valorização ali dentro. Um ambiente tranquilo, onde o esforço dele é reconhecido. Ah, o reconhecimento. Isso é chave, né? Sentir que o que ele faz é visto, é valorizado. E se não é, se o que ele recebe é crítica, falta de reconhecimento, aquela sensação de que ninguém entende o esforço dele. Aí, bom, a fonte indica que isso pode ser bem desestabilizador, a ponto de, segundo o material, levar alguns a buscar essa validação fora, sabe? O texto menciona até o risco de casos extraconjugais como uma consequência dessa dinâmica. Pesado isso. Não como justificativa, claro, mas como descrição de uma dinâmica que a fonte observou. Exatamente. É uma observação da dinâmica causa-efeito que pode acontecer. Entendi. Outro ponto que a fonte coloca como de excepcional importância: a vida sexual. Ah, sim. Sempre um tema central. O texto descreve o desejo masculino como geralmente mais direto, talvez mais focado no fisiológico mesmo, e que a convergência ali nas preferências, na frequência, é muito valorizada. E a falta dela. Parece que frustração acumulada aí pode minar a relação de verdade, sabe? A longo prazo. O texto usa uma expressão bem direta: busca por sexo à vontade e sem tantas restrições. O que é fascinante aqui é como a fonte parece conectar essas coisas. O refúgio, a valorização e o sexo satisfatório. Parece um tripé, né? É uma boa imagem, um tripé. Talvez seja uma mistura de coisas, né? Construção social do papel masculino que cobra performance, sucesso, e aí precisa dessa contrapartida em casa de aceitação, relaxamento, e talvez sim alguma coisa mais biológica no desejo. Pode ser. Mas a ênfase no reconhecimento e no sexo como pilares é muito clara no texto. Sem dúvida. E isso liga com outra coisa. Companheirismo, sim, mas com independência. A relação é a base, mas precisa ter espaço para os projetos individuais. Carreira, esporte, os amigos. E aí entra aquela ideia da compartimentalização que você falou antes, né? Isso. A vida dividida em departamentos. Trabalho, lazer, família, relação, tudo meio que em caixinhas separadas. Uhum. E a expectativa, segundo o texto, é que um problema numa caixa não contamine as outras. Tipo, se teve um dia péssimo no trabalho, espera-se que a parceira consiga isolar isso, que não afete o fim de semana, a intimidade. O que, vamos combinar, é pedir bastante, né? Nem sempre dá pra virar essa chave assim. Pois é. Mas essa expectativa de isolamento é um ponto curioso. E para fechar o quadro masculino, a fonte ainda cita mais de leve a importância de estabilidade, confiabilidade, às vezes ligado ao medo de abandono, e a dignidade social, aquele status de pai de família.
Interessante. E essa visão mais compartimentalizada cria um contraste bem grande com o que a fonte descreve sobre a perspectiva feminina, né? Totalmente. Se para o homem a vida são caixas, para a mulher parece que é mais um tecido, onde tudo se conecta. Exato. Um influencia o outro diretamente. Vamos ver isso então. O que as mulheres, segundo a mesma fonte, buscam. A palavra que mais aparece é conexão. Intimidade. Sim, intimidade profunda, compartilhar de verdade, cumplicidade. O texto usa até uma frase bonita: selar um pacto de união na aventura da vida a dois. A ideia é que o clima geral da relação afeta tudo. E como isso aparece no dia a dia, segundo a fonte? Olha, em várias coisas. Uma bem clara é na comunicação. O desejo ali muitas vezes é, primeiro, ser ouvida, compreendida e principalmente apoiada emocionalmente. Ah, isso é fundamental. Quando ela conta um problema, a fonte diz que a necessidade número 1, frequentemente, não é a solução prática, é a empatia. É sentir que o parceiro está ali, junto, sentindo junto. O conforto. Acolhimento, né? Antes do faz isso, faz aquilo. Exatamente. A solução pode vir depois, mas a conexão emocional tem que vir primeiro. Isso é um ponto clássico de desencontro, né? Porque muitas vezes a reação masculina é tentar resolver logo. Sim. E aí ela se sente invalidada, não ouvida naquilo que ela precisava mais naquele momento. Faz sentido, é um curto-circuito comum. Com certeza. E essa necessidade de parceria vai do emocional para o prático também. O texto fala das zeladorias da vida. Zeladorias da vida, gostei do termo. O que seria? É a expectativa de que o parceiro se envolva de forma ativa, equilibrada, nas responsabilidades do casal. Dinheiro, casa, filhos, a vida social deles. Ah, entendi. Dividir o trabalho pesado do dia a dia. Isso. E a frustração vem forte quando ele parece desinteressado, quando procrastina, quando empurra com a barriga essas coisas. A ideia é ter um copiloto ativo, não um passageiro. Um parceiro de verdade, né? Em todos os sentidos. Exato. E se a gente conectar isso tudo, fica claro como, para a mulher descrita na fonte, essa conexão emocional e a parceria prática acabam influenciando tudo mais, inclusive o sexo. Sim, totalmente. O desejo feminino é apresentado como algo que se alimenta muito do emocional. Sentir-se amada, desejada, admirada, segura, conectada no dia a dia. Isso prepara o terreno. Cria o clima, né? Exato. E o texto lista os assassinos do desejo feminino. Rotina pesada, estresse, previsibilidade demais, crítica, cobrança, falta de conexão. Nossa, é uma lista grande. É. Por outro lado, o que se valoriza muito é cultivar um ambiente que o texto chama de erótico sensual fora da cama. Ah, interessante isso. Como assim? São gestos de carinho no cotidiano, sabe? Atenção, romance que não pode morrer depois da conquista, a sedução que continua e, claro, a habilidade sexual em si. As preliminares, a sintonia na hora H. Entendi. É uma construção mais ambiental e emocionalmente dependente, então. Diferente da descrição mais direta que a fonte atribuiu ao homem. Parece que sim. Novamente sem julgamento, mas apontando funcionamentos diferentes. Claro, claro. É sobre entender as diferentes linguagens. Isso. E a fonte ainda adiciona outras coisas que as mulheres valorizam. Gostar de estética, de beleza nos detalhes, na casa, nas roupas, ter autonomia respeitada, ter tempo para si, para as amigas, sem que isso pareça rejeição. Espaço individual também é importante para elas, então. Sim. Mas talvez com uma comunicação diferente sobre isso. E um ponto forte: atração por homens autoconfiantes, que se posicionam, que não se deixam abusar. Uau! É um quadro bem complexo, né? Conexão profunda, respeito individual, parceria prática, romance, apoio emocional, admiração pela força, é muita coisa. Muita coisa. E aí a pergunta que não quer calar: como é que a gente concilia tudo isso com aquela perspectiva masculina que a gente viu antes? É, aí que o bicho pega, né? É onde nascem os conflitos. Pois é. O texto até usa uns termos engraçados, tipo ogrices, para descrever comportamentos masculinos que irritam. Talvez a dificuldade com emoção, a compartimentalização, a resistência em dividir tarefas. E as feminices? Seriam os comportamentos femininos que podem incomodar eles.
Talvez querer discutir a relação o tempo todo, a dificuldade em desligar de um problema, valorizar detalhes que para eles não são tão grandes. Entendi. Aqueles atritos do dia a dia que vêm dessas diferenças de funcionamento. Exato. Mas o ponto-chave, segundo a fonte, é que os casais de hoje não querem mais só aceitar isso passivamente. Querem entender, querem ajustar. Há uma busca por mais sintonia, por um esforço mútuo. E aí tem uma parte que eu achei realmente interessante. O material que a gente tem contesta de frente aquela ideia de que os opostos se atraem. Ah, o famoso clichê. E aí? A fonte diz que, para relacionamentos que querem durar e ser felizes, essa ideia está, na maioria das vezes, errada. Sério? Mas e a atração inicial pela diferença? Pode até existir, mas a convivência sólida, o longo prazo, se constrói mais na semelhança, segundo estudos que a fonte cita. Semelhança em personalidade, valores, objetivos de vida, até alguns gostos. Faz sentido. Uma coisa é achar o diferente excitante no começo, outra é construir uma vida junto com alguém que vê o mundo de forma totalmente oposta em coisas essenciais. Exatamente, não precisa ser igual em tudo, um clone, mas ter um núcleo de compatibilidade ajuda muito. Com certeza. E isso leva direto para o que o texto chama de a arte de conviver a dois. Não é eliminar a diferença, mas saber lidar com ela. E como se faz essa arte? Quais as dicas da fonte? Bom, a primeira, talvez a mais óbvia, mas nem sempre praticada, é a comunicação autêntica e empática. Falar e ouvir, né? Sim, mas com qualidade. Expressar o que você precisa como um pedido, sabe? Não uma ordem, não uma crítica disfarçada. E ouvir de verdade, tentando entender o lado do outro, mesmo que você discorde totalmente. Sem pré-julgamento? Exato. A fonte fala que não existe telepatia sexual ou emocional. Tem que falar, tem que perguntar, tem que esclarecer. Não dá para esperar que o outro adivinhe. Verdade. Ninguém tem bola de cristal. Mas só falar adianta? O texto fala em se conectar com as diferenças. Sim, esse é o segundo ponto. O esforço consciente de visitar o planeta do parceiro. Uma metáfora ótima. Gostei. Visitar o planeta do outro. É isso. Para os homens, tentar entender melhor o universo emocional feminino, validar essa necessidade de conexão, e para as mulheres, tentar entender e respeitar a necessidade masculina de espaço, de reconhecimento, talvez essa forma mais compartimentalizada de lidar com as coisas. É um exercício de empatia ativa, então, sair um pouco de si mesmo. Totalmente, exige sair da zona de conforto, e isso leva ao terceiro ponto. Que é? O esforço contínuo e o compromisso. A fonte diferencia bem a paixão, que é intensa, mas pode passar, do amor construído. Esse amor é uma escolha diária, é dedicação. Não pode cair na acomodação. De jeito nenhum. A acomodação, o deixar de investir, de cuidar, é descrito como a morte lenta da relação. Tem que ter trabalho, intenção dos dois lados para manter a chama acesa. E parece que tem um trabalho individual aí também, né? Não é só sobre o outro. Com certeza, é o quarto ponto, autoconhecimento e aceitação. A fonte critica aquela busca pela pessoa certa, perfeita, sem defeitos. Alma gêmea de filme. Isso, que não existe na vida real. O importante é cada um se conhecer, suas próprias limitações, seus padrões, e aceitar a si mesmo e ao parceiro como pessoas reais, com qualidades E defeitos. Mas essa aceitação tem limite, né? Como que a gente equilibra aceitar o outro e, ao mesmo tempo, precisar que algumas coisas mudem para a relação funcionar? Ótima pergunta. E a fonte não dá a receita de bolo, mas sugere que o caminho é combinar a empatia com a comunicação assertiva. Entender e falar. Exato. Aceitar a diferença não é engolir sapo ou tolerar desrespeito. É entender por que o outro talvez haja daquele jeito, baseado nessas tendências que a gente discutiu, para poder comunicar sua necessidade de um jeito que o outro entenda melhor, e aí buscar um acordo, um ajuste, é uma dança, sabe? Uma dança constante entre validar o outro e se validar também. Faz sentido. É isso. Então, resumindo tudo, o que fica dessa análise é que homens e mulheres podem mesmo operarem em linguagens diferentes em muitos pontos da relação. Parece que sim, segundo essa fonte. E a chave não é tentar fazer o outro falar a nossa língua,
mas aprender a traduzir, a entender o que está por trás do comportamento e construir pontes, com comunicação, com esforço. Perfeito, não é para dar desculpa, ele é assim mesmo, mas para ganhar ferramenta para abordar os conflitos de um jeito mais construtivo, com mais empatia. Gostei. Ganhar ferramenta. E a analogia final do texto é muito boa para fechar isso. Diz que construir um relacionamento é como dois arquitetos projetando e construindo uma casa juntos. Arquitetos construindo uma casa, como assim? Explica melhor. Pensa só. Para a casa dar certo, os dois arquitetos precisam estar alinhados nos fundamentos, né? Nos valores essenciais, o que não abrimos mão, nos gostos básicos, que estilo de vida a gente quer nessa casa e principalmente na visão de futuro. Para onde essa casa vai nos levar? A base do projeto. Exato. Se não tem essa sintonia mínima nos pilares antes de começar sobre parede, qualquer coisinha vira briga. A cor da tinta, o tamanho da janela, a obra não anda, gera frustração e, no final, a casa fica desconfortável, não era bem aquilo que nenhum dos dois queria. Nossa, que analogia forte e clara. Realmente ajuda a ver a importância desse alinhamento. Pois é. Então, fica aqui uma reflexão para quem está ouvindo a gente. Pensando nessa imagem dos arquitetos, qual material de construção, um valor, um gosto, uma visão de futuro talvez esteja meio desalinhado aí na sua obra de relacionamento agora? E que pequeno ajuste, quem sabe uma conversa diferente, um gesto de compreensão inspirado por essas ideias que a gente trocou aqui, poderia ser um primeiro passo para realinhar essa estrutura e deixar a casa mais aconchegante para os dois arquitetos.